bom dia! Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre crenças, como desbloquear crenças profundas, crenças limitantes profundas em grupo. Como que a gente faz isso, né? Então agora serão séries sobre esse conteúdo, falando muito sobre crenças que bloqueiam a nossa vida profissional. Então, se você é coach e tá aqui assistindo essa live é para você destravar o seu profissional. Então, hoje a gente vai falar sobre aquele projeto engavetado, aquele projeto que você só tá no papel, que você gosta muito, que você fala que vai colocar em prática, mas ainda não colocou, que algumas pessoas já viram e já disseram para você que é incrível esse projeto, que você vai transformar a vida de várias pessoas, mas você ainda não colocou em prática. Vamos entender qual é a crença que está por trás desse projeto engavetado? Vamos falar sobre isso hoje? Então clica aqui nesse aviãozinho, encaminha para a galera chegar aqui na nossa live. Vamos ajudar o Instagram a fazer essa entrega incrível. Vamos lá, convidar todo mundo para participar. Quem estiver assistindo no gravado, deixe os comentários, encaminhe para outras pessoas, escreve no direct para mim. É muito importante saber se o que eu estou colocando aqui faz sentido para você. Para você que é coach, para você que trabalha com desenvolvimento humano. Qual é o assunto que você gostaria de falar? Quais são os insights que você teve com esse conteúdo? Bom dia, Paty, tudo bem? Já manda pro condomínio todo essa live. Vamos começar hoje logo cedo, com muita energia, e eu vou conversando aqui com vocês e a gente vai fazendo um bate-papo. Então vamos lá. Qual é a crença que está por trás desse projeto engavetado? Vamos entender, né? Quando nós gostamos muito de um assunto, quando nós temos uma especialidade e de repente tem um dia que a gente tem um boom assim na nossa mente, fala assim, nossa, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho clareza do que transforma a vida das pessoas. Nesse atendimento, às vezes é um atendimento que a gente faz, que a gente consegue fazer com tanta leveza, com tanta... É tão gostoso ali atender aquele cliente, ver o resultado daquele cliente, que a gente sai da sessão como profissional cheio de ideia, né, para colocar em prática, e a gente tem uma clareza muito grande da entrega que a gente leva para o nosso cliente. E aí a gente chega, né, abre o computador e monta todo um projeto, escreve, pega um caderno, uma caneta e escreve todo o projeto, desenha tudo, passa para o computador, deixa tudo lindo, maravilhoso, só que aí não coloca em prática. O que acontece, né, quando a gente não entra em ação? Tem lá um projeto, a gente teve a ideia, nós falamos para outras pessoas sobre a ideia, sobre a vontade de fazer aquilo, mas nós não colocamos em prática. O que acontece? Quando nós temos uma coisa muito importante aqui da gente entender, todo e qualquer comportamento, a nossa vida em si, ela é regida por crenças, várias crenças o tempo todo. As nossas crenças são as nossas verdades, é aquilo que a gente acredita, que está no nosso racional e no nosso inconsciente. Então, o racional e o inconsciente, eles se conversam o tempo todo e eles influenciam totalmente o nosso comportamento. Porque é através da nossa mente que a gente vai tomar uma decisão e fazer alguma coisa. Ou deixar de fazer alguma coisa. Porque deixar de fazer alguma coisa também é uma ação. Então, quando eu decido engavetar o projeto e não entrar em ação, não colocar em prática, também é um comportamento e também é uma ação. É uma ação de não fazer.
Então, muitas vezes, quando a gente fala em entrar em ação, que é o movimento do fazer, a gente esquece de falar que a ação de não fazer também é uma ação. E isso é muito importante ser falado, porque é tão óbvio que a gente não observa isso, a gente não presta atenção nessa questão. Então, quando você deixa de fazer, você não está fazendo nada. Você está fazendo sim. Você está fazendo algo que vai contra o que você está dizendo que você gostaria. Então, você tem um projeto e você engaveta. Você tem um projeto e você não entra em ação de forma positiva. Você entra em ação engavetando. Então, você deixa ele parado. Você sabe que aquilo é importante para você. Você sabe que esse projeto é importante para os seus clientes. Você sente em você que você vai conseguir superar os seus limites quando você colocar isso em prática, mas você não coloca em prática. O que acontece? Essas crenças que regem o nosso comportamento, que nos colocam em ação para colocar em prática ou para não colocar em prática, ela diz muito sobre nós, sobre os nossos aprendizados. Então, o que você aprendeu em algum momento da sua vida que coloca você hoje na vida adulta parado, com o projeto engavetado, quietinho, sem fazer o que precisa ser feito? Tem alguma mensagem vindo para você nesse momento? É essa crença que está regendo esse comportamento. Então, você como coach, você como profissional do desenvolvimento humano, não coloque em prática porque tem uma crença regendo esse comportamento. E aí a gente começa a entender de onde vem essa crença. Por que que esse meu comportamento, já que eu falo que eu sei o que eu tenho que fazer, já que eu tenho clareza sobre o meu projeto, já que eu entendi o que o meu cliente precisa, eu já entendi o que eu entrego para o meu cliente, a clareza que eu levo para ele. Então, presta atenção, a crença que está por trás desse comportamento é algo que você aprendeu lá na sua infância, muito provavelmente. Nós temos aprendizados e aprendizados de várias formas, ou por sugestão. O que é sugestão? Sugestão é quando vem de fora, quando alguém fala alguma coisa para nós e a gente aceita essa sugestão, tá? Então nós nos tornamos sugestionáveis, somos seres sugestionáveis. O que acontece? Alguém fala para você: ah, imagina, isso não é para você. Ah, você já passou da idade. Ah, você não tem idade ainda para fazer isso. Ah, eu acho que isso não é para você. Uma vez eu ouvi isso. Eu não lembro qual era o tema na época, mas sempre foi trabalho de desenvolvimento de pessoas, né? Da minha carreira, dentro do CLT e fora. E uma pessoa, eu falando sobre uma questão que eu estava com um problema ali, né? Uma questão, não lembro mais qual era, que faz muito tempo isso, mas eu lembro que uma pessoa que eu admirava muito, que eu respeitava muito como profissional e que era da área do desenvolvimento humano, falou o seguinte para mim: ah, e de repente essa área não é para você. Por que você não vai... Você gosta tanto de cozinhar? Inclusive ontem eu fiz uma postagem, né, nos stories, fazendo lá um molho e falando, né, sobre crenças. E essa pessoa falou para mim: você gosta tanto de cozinhar, por que você não vai para essa área? Então, quando nós aceitamos esse tipo de sugestão, nós também estamos criando uma crença sobre nós. E aí, o que acontece? Se nós somos pessoas inseguras, que não têm muita confiança em si, né? Em nós mesmas, o que acontece? A gente aceita isso como verdade e a gente para de fazer aquilo que a gente já sabe, que está lá dentro de nós, gritando para ser feito. E aí a gente paralisa. Só que começa a ter uma incongruência, porque ao mesmo tempo que eu paraliso e aceito essa sugestão, né? E internalizo isso como uma verdade para mim, isso se torna uma incongruência, porque lá no fundo, eu quero fazer, mas alguém falou que eu não sou capaz.
alguém disse para eu ir fazer uma outra coisa, para eu deixar para lá, né? Enfim, qualquer coisa que não seja positivo, que não vai de encontro com aquilo que você deseja. E aí você paralisa, você não tira o seu projeto. Você sabe que você quer, mas essa crença ela tá dizendo que você é incapaz, que não é para você fazer, que é para deixar para lá, que tem outras coisas mais importantes para você fazer, que aquilo não é tão importante assim, e você começa a acreditar que o seu projeto não é tão importante assim, que você não é tão importante assim. E isso são dores profundas. Em algum momento da sua vida, você sentiu essa dor no momento que você criou essa crença, sendo de uma forma sugestionada ou uma interpretação que você deu naquele momento para sair da dor que você estava sentindo. Porque nosso sistema, ele é feito para isso. Porque o que acontecia? Lá na época das cavernas, né, quando começou a vida humana na Terra, o que acontecia? Era tudo muito difícil, né? Você saía da caverna, não sabia se ia conseguir voltar. Então você tinha que enfrentar muitos bichos mesmo, né? Lá fora, para sobreviver, para conseguir alimento. E no outro dia você não sabia se ia ter alimento de novo ou não. Então você saía de dentro da caverna para fazer sua caça, para fazer o alimento, para trazer o alimento, né, para poder sobreviver, mas era tudo muito difícil. Então, a mente, né, o nosso sistema, ele ainda tem essa coisa da dificuldade, porque isso ainda está no nosso DNA. Então, essa questão do difícil, ainda nós temos resquícios em relação a isso, como crença. Por isso que a grande maioria, por isso que as crenças coletivas, elas são muito poderosas, porque a grande maioria ainda acredita que a vida é muito difícil, por isso que ela se torna difícil. Porque tudo aquilo que a gente acredita acontece. Então, quando eu vou para a minha vida adulta, para o meu profissional, pegar um projeto e colocar em prática, são todas essas crenças que começam a gritar. E dentro da sua história tem algo em particular que aconteceu, que só você sabe, que está dentro de você, ou que talvez você não tenha consciência, mas ele está gravado no seu subconsciente, tá lá, né? Como se fosse uma tatuagem no seu subconsciente. Então, quando você vai colocar em prática alguma coisa, você não consegue. Porque alguém falou para você que você tinha que ficar quietinha. Fica quieta, fica boazinha, seja boazinha, obedece. Obedece a mamãe, obedece o papai, obedece a vovó, obedece o vovô. Não faz coisa feia. E aí, quando você cresce e vai para a vida adulta e vai colocar um projeto em prática, mudar, transformar a vida de outras pessoas, isso é muito grande. Você vai se expor, você vai expandir, você vai falar para muitas pessoas. O seu desejo é grande. Você tem dentro de você um desejo grande. Agora, como que uma pessoa que tem que ficar quietinha, que aprendeu que não pode falar, que tem que falar baixo, que tem que se comportar muito bem, tem que se comportar direito, como que essa pessoa na vida adulta vai conseguir se expor, vai conseguir transformar a vida de milhares de pessoas, impactar muitas vidas? Então percebe que essa crença, ela está lá dentro de você, lá no seu subconsciente. Por isso que você se sente insegura na hora de colocar o seu projeto em prática, na hora de oferecer para as pessoas, na hora de bater na porta de uma empresa e ter uma reunião com o diretor de uma empresa, com um gerente, com um gestor e apresentar o seu treinamento. Um treinamento que você pode dar em equipe para mudar, transformar a vida daquelas pessoas, para que elas possam vender mais, gerar mais lucro para a empresa e, consequentemente, ter uma comissão maior para elas e transformar a vida delas.
Olha como isso é grandioso. Você é capaz de transformar a realidade do número de uma grande empresa, de uma pequena empresa para se tornar uma média empresa e uma grande empresa. Você consegue, tem capacidade para transformar a vida dos funcionários, dos colaboradores, das pessoas que trabalham dentro dessa empresa, para que eles possam ganhar mais dentro da profissão que eles têm. Então, quando você vai para o campo trabalhar, desenvolver pessoas, né, com seu conhecimento, você vai transformar milhares de vidas. Agora, se você tem uma crença que diz que você tem que ficar quietinha, que você não pode falar, você tem que falar baixo, que você tem que se comportar e obedecer, você não vai fazer isso. Porque você não se sente capacitada para isso. Porque são pessoas que te unem pelo elo do amor, da conexão. E a informação interna, a crença, ela não é racional, ela é emocional, totalmente emocional. Então, quando nós temos esse tipo de crença, o que acontece? A crença está falando que vai desrespeitar a sua família, que você vai desrespeitar os seus pais, que você vai envergonhar a sua ancestralidade. Olha como isso é profundo, como isso é forte, dói em nós. E não é consciente, parece loucura, né? Parece algo que, imagina, Anitta, isso não acontece comigo. Sim, acontece com todo mundo em algum nível. E quando a gente não para pensar sobre isso, quando a gente não olha para essas questões, tem uma hora que a vida profissional ela trava. E é aí que você engaveta o seu projeto. Ela trava e você acha que você precisa ganhar mais, que você tem que fazer outra coisa, aí você desiste do que você está fazendo e vai procurar outro nicho, aí você vai falar sobre outro assunto, e aí você se perde. Por quê? Porque você não está olhando para dentro, você está olhando para o lado de fora. Quando a gente fala sobre dinheiro, nicho, carreira, é tudo lado de fora. Se você não olhar, o que está gritando dentro de você? Então, se você sabe da sua capacidade, se você tem consciência de tudo que você já estudou, se você tem consciência de tudo que você já fez na vida, da sua experiência, das transformações que você já causou no seu público, no seu cliente, por que você não coloca o seu projeto que está engavetado em prática? Percebe que tem algo bloqueando, travando você? Então chega um determinado nível que a gente para, que a gente trava. E se a gente não olha para descobrir qual é essa crença, como que nós vamos impactar a vida dos outros se a nossa vida está empacada? Se a nossa vida está travada, bloqueada? Então, todo profissional tem que olhar para dentro. Todo profissional tem que entender o que está nesse momento falando sobre mim que eu não consigo colocar em prática aquilo que eu quero. Por que eu estou sabotando o meu projeto? Por que eu me saboto o tempo todo? Por que ao invés de eu ir fazer algo que faz sentido e parte daquilo que eu desejo, eu vou fazer outra coisa que não tem nada a ver? Eu vou fazer algo que não faz sentido. Quando eu acabo o dia, eu olho, eu fiz um monte de coisa, eu fiz várias coisas, eu trabalhei, eu estou cansada, porém eu olho, eu falo, o que eu fiz durante o dia? Qual foi a ação que eu tive durante o dia que me leva em direção ao meu objetivo? O que é que eu fiz? E muitas vezes, quando você tem um dia agitado, um dia cheio, que você trabalha muito, que você está cansada, e você faz essa análise no final do dia, antes de dormir, você olha e você não encontra nada ou quase nada que você tenha feito que te leva em busca do seu objetivo, de forma alinhada e racional. Você fez várias coisas sabotando o seu projeto.
E mais um dia o seu projeto ficou engavetado. Mais um dia você não colocou em prática todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você já sabe, porque você tem medo, porque você está insegura, porque você não confia em você. E quando você não confia em você, quem é que vai confiar? Quando você não acredita em você, quem é que vai acreditar? A gente começa a fazer um espelhamento da nossa crença. Começa a acontecer um espelhamento da nossa emoção, porque é assim que a gente se comunica com o outro. É através da nossa vibração emocional. A nossa emoção gera a nossa vibração e é assim que o outro percebe. Eu não preciso falar nada. A outra pessoa percebe o que está acontecendo e se ela tem uma crença semelhante, você pode atrair pessoas que estejam com o mesmo bloqueio que você. E aí quando vai para a sua sessão, quando você vai atender, você não consegue desbloquear. Porque você não trabalhou em você, você não desbloqueou em você. E aí quando você vai para a sessão, isso fica tudo muito obscuro. Porque a sua emoção está bloqueando até a sua ação no trabalho. Essas questões, elas atrapalham a nossa vida como um todo. Tem sempre uma área que vai gritar mais, que vai reger mais, algo que vai falar assim, olha, aqui não tá bom. Só que o que acontece? O que a gente faz em uma coisa, nós fazemos em todas as outras. Então, não é apenas uma área que está ruim, todas as outras estarão mais ou menos. E aí, o que você precisa olhar? Você vai olhar para essa questão, realmente, porque daí vai vir uma dor e vai ter um momento que você vai dar um basta, e aí você vai ter que olhar para aquilo, ou você pode olhar no amor. Você pode olhar para essa questão da sua crença, para aquilo que está travando você, para você conseguir olhar como um drone para o todo, para todas as áreas da sua vida, para a sua carreira, para a sua espiritualidade, para a comunidade, né? Para aquele trabalho social que também é uma área da sua vida, para o financeiro. Você consegue olhar para todas as áreas. Então, quando você melhora uma questão que está travando você hoje, você consegue alavancar todas as outras. Você muda todas as outras áreas. E você percebe automaticamente o quanto que isso reflete em volta de você. Fala para mim se faz sentido. Então, o projeto engavetado, ele vai depender muito da sua segurança, da sua confiança e daquilo que você acredita em você. Se você não está muito confiante, se você está insegura, se você não está acreditando em você, o que acontece? Tem uma crença por trás disso. Tem uma crença dizendo que você é incapaz, que você não pode, que não vai dar certo e você começa a ter medo do fracasso. Por que a gente tem tanto medo do fracasso? Porque existe um aprendizado em relação a isso, um aprendizado emocional. Você aprendeu em algum momento que você não pode errar, que você tem que pintar dentro do desenho, não pode sair fora, porque fora do desenho está errado. E você tem que ser perfeita, você tem que tirar boas notas, porque quando você tira boas notas, você não fez mais do que a sua obrigação. É isso que a gente ouvia na nossa infância. Você só estuda, então você não fez mais do que a sua obrigação. Então não tinha um elogio. Quando a gente acerta, não tem elogio. Agora, quando a gente erra, a gente tem atenção. Aí é um benefício. Quando a gente erra, quando a gente não tira nota boa, a professora vem conversar para saber o que está acontecendo. Chama os pais para conversar. Os pais, né, chegam em casa e vão dar atenção, vai fazer a tarefa junto. Agora, quando você é uma independente, que você é muito inteligente, que você faz tudo lindo, maravilhoso, você não tem atenção.
né? Não precisa ter tanta atenção, os pais não precisam se preocupar tanto assim. O professor não precisa se preocupar tanto assim na sala de aula. Ele precisa se preocupar com quem? Com quem não está indo bem. Então, percebe o benefício? Quando a gente fala sobre a questão do benefício, da coisa boa, por que as pessoas não querem, né, sair do ofurô de cocô? Por que elas não querem sair? Porque tem algo bom, que é a emoção que conecta. Então ela aprendeu que se ela errasse, que se ela tivesse nota baixa, que se ela não fosse tão bem assim, ela teria atenção, cuidado, companhia. Olha só. E aí na vida adulta é isso que tá falando lá. Por isso que você sabota o seu projeto. Por isso que você não faz o que você tinha que fazer. Por quê? Porque você vai continuar tendo atenção, você vai continuar, as pessoas vão, imagina, não fica assim não, eu te entendo, isso acontece, na próxima vez vai dar certo, não, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, cuidado com esse tipo de crença que atrapalha completamente a sua vida profissional, a sua carreira, a sua prosperidade financeira. Você não consegue colocar em prática, você fica num limbo, sofrendo, vivendo de migalhas, aceitando esse tipo de atenção como se fosse a única forma de você criar esse tipo de atenção, de amor, de conexão, carinho, atenção, porque foi a interpretação que você deu para aquilo que você estava recebendo naquele momento que você tirou nota baixa, quando você era criança. Mesmo que sua mãe e seu pai esculachasse você, ainda assim era uma atenção. Porque se a única forma de você ter atenção era no momento em que seus pais brigavam com você, é isso que você aprendeu. Que você só vai ter atenção se você fizer coisa errada. Porque se você não era elogiada quando você acertava, e você só tinha conexão, amor, atenção quando você fazia algo errado, por que você vai fazer algo certo hoje? Percebe que não faz sentido? Não faz sentido. Para que você vai fazer uma coisa certa hoje se você aprendeu que a forma como você cria conexão com as pessoas é fazendo algo errado? Que quando você faz algo certo, isso a crença dizendo para você, quando você faz algo certo, você não cria conexão com as pessoas. Você não tem atenção, você não tem carinho, você não tem companhia, pessoas perto, ajudando você, falando vem pra cá, vai pra lá, faz assim, faz assado. Não é desse jeito, é assim. Então você acredita que é assim que tem que ser, que é assim que você consegue se conectar. Foi isso que você aprendeu. Então não faz sentido hoje você desengavetar um projeto e colocar em prática, impactar a vida de milhares de pessoas e ganhar muito dinheiro, ser próspera de um outro jeito que você ainda não sabe, porque você não colocou em prática. Você criou um comportamento mecânico a partir de uma crença que fez sentido para você, que naquele momento, lá da sua infância, fez sentido, criou conexão e amor com as pessoas que você ama, que você amava, que amam você, que não sabiam que estavam fazendo um estrago na sua vida, né? Quando não elogiavam você quando você acertava, mas criticavam, batiam em você quando você errava. Só que ainda assim é a forma como você aprendeu de ter conexão, porque a crença ela é emocional. Então, no racional, se a gente parar para pensar, não faz o menor sentido hoje, na vida adulta. Agora, para aquela criança que não foi curada ainda, que está gritando dentro de você e falando, se você acertar, você não vai ser nada para ninguém, como que você vai desengavetar o seu projeto? Como você vai se sentir segura e confiante para transformar a vida de milhares de pessoas? Percebe que não faz sentido? Por isso que você
mantenha o seu projeto engavetado e não coloque em prática. Porque lá no seu subconsciente, a mensagem da crença é: se você colocar em prática, você vai perder a conexão com as pessoas. Você vai perder o amor das pessoas. Você vai perder o amor da sua mãe. Você vai perder a atenção do seu pai. Você vai perder o carinho das pessoas que você ama. Olha como a crença, ela é profunda e ela é totalmente emocional, ela não é racional. Então, agora na sua vida adulta, essa crença tá lá gritando, você não tem a menor consciência sobre ela, você não sabe. E ela está regendo o seu comportamento. Por isso que você lê livros, lê outro livro, compra outro livro, faz um curso, faz outro curso e não consegue colocar em prática. Não consegue entrar em ação e você não entende por quê. Então, quando a gente começa a escutar as histórias, né? A Patrícia tá falando aqui, talvez eu não tenha consciência. A gente não tem mesmo. Bom dia, Cris, Andréia, chegando aqui, pessoal. Sejam todos bem-vindos, advogadas, Bia, maravilhosa, galera toda entrando aqui. Então, quando a gente não tem consciência, e a gente não tem mesmo, porque a gente não faz nem ideia, né? Do que aconteceu, qual foi a crença que eu criei, por que minha vida está sendo paralisada nesse momento, bloqueada agora, e eu não consigo desengavetar um projeto que está pronto, né? Que eu já deveria estar colocando em prática há muito tempo. E aí, de repente, eu vejo que tem alguém colocando em prática aquilo que eu gostaria de fazer. Aquilo que eu falei para as pessoas que eu queria fazer, eu não fiz, mas teve alguém que falou, isso daí também eu sei fazer. Isso daí é interessante, isso é bom mesmo, né? Esse projeto é bom mesmo. Mas eu tenho confiança, vou lá colocar em prática. E aí, aquela pessoa que está confiante, está pronta, está em estado de prontidão, vai e coloca em prática. Ou às vezes é alguém que você nem conhece, mas você vê o projeto da pessoa na internet. Você vê o projeto da pessoa sendo colocado em prática. E aí você olha e fala assim, nossa. Aí você vê a pessoa tendo atenção, amor, né, criando comunidade, movimento de liderança. E aí você fala assim, poxa vida, eu quero isso. E eu não, por que eu não fiz? Eu deveria ter feito, eu deveria ter, né, feito assim, ter feito assado, entrado em ação em tal época, porque isso ia funcionar, porque ia dar certo. Agora a pessoa já fez, se eu fizer, a pessoa vai achar que eu tô copiando, porque isso, porque aquilo. Aí a gente começa a criar um monte de história para não colocar em prática ainda. Ainda assim, a gente cria várias histórias para continuar sabotando o nosso projeto. Aí a gente esquece de vez esse projeto que estava engavetado e vai fazer outra coisa. E começa tudo de novo. Só que entra num processo de comportamento repetitivo. Porque a vida inteira você fez isso. A vida inteira você teve esse comportamento. Então esse comportamento ele está viciado. Porque a crença está regendo esse comportamento. Então, enquanto você não olha para a crença e você não desbloqueia, você não destrava, você não tira, você não destrava o seu comportamento. Então, ele fica por muitos anos e por toda a vida, em alguns casos, em uma vida mecânica, agindo do mesmo jeito, da mesma forma, tendo os mesmos resultados. E aí você não entende por que um irmão que foi criado na mesma família, do mesmo pai e da mesma mãe, tem um resultado diferente. Porque, e eu vou te falar agora, porque a interpretação que ele deu, as sugestões que ele aceitou, foram diferentes da forma como você enxerga o mundo. Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente. Por isso que filhos
criados com o mesmo pai, com a mesma mãe, têm concepções completamente diferentes da realidade. E têm resultados completamente diferentes um do outro. Por isso que o irmão é tão diferente um do outro. Então, quando a gente começa a entender esse processo, que é tudo sobre nós, e que não está relacionado ao nicho, ao mercado, ao cliente, ao público, e a gente entende que o momento em que eu destravo, o momento em que eu faço um desbloqueio sobre algo que fala no meu comportamento, eu mudo completamente o meu olhar para a vida. E aí eu mudo o meu comportamento e eu mudo os meus resultados. Então é uma sequência de ações positivas que você começa a criar para chegar no seu objetivo. Então você para de sabotar as suas ações, você para de bloquear, você tira o bloqueio que está atrapalhando a sua vida profissional, a sua carreira, e você começa a inserir um movimento positivo para você conseguir chegar no seu objetivo. Um movimento positivo que é diferente do movimento anterior que você tinha. O que é esse movimento? O seu comportamento. Então, esse movimento são as ações positivas que você começa a fazer a partir do momento que você entende e libera essa crença. Porque em um outro momento que você tiver um novo projeto, porque toda vez, isso é natural do ser humano, toda vez que você atingir um nível, né, de satisfação, vem uma outra vontade de fazer algo novo, diferente, maior, dentro daquilo que você já faz ou diferente daquilo que você faz, porque isso é natural do ser humano. Então nós estamos em progresso. O ser humano vai progredir. Então, a cada novo processo, a cada novo patamar que a gente chega, a gente vai olhar e falar assim, o que eu tenho que aprender agora, né, para não paralisar nesse momento de crescimento, para eu conseguir passar para o próximo nível, para eu dar mais um salto na minha evolução, na minha vida, para que eu possa prosperar financeiramente, ser abundante, atingir milhares de pessoas, ser reconhecida, né? Conseguir impactar a vida de muitas pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, no trabalho, que é uma sessão de crenças em grupo, onde você vai desbloquear as pessoas ao mesmo tempo, acessar várias crenças ao mesmo tempo, isso é muito forte. Isso é muito grandioso. Por isso que os profissionais, coach, profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, continuam trabalhando no 1 a 1. Porque tem um medo absurdo de conseguir fazer transformações incríveis na vida das pessoas. Porque olha só, como que eu escalo meu negócio? Trabalhando coletivo, atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. Quando eu faço isso no 1 a 1, eu não consigo escalar. Então, o coach, o profissional de desenvolvimento humano, ele não consegue fazer escala financeira atendendo no 1 a 1. Ele precisa atender várias pessoas ao mesmo tempo. E existe um jeito de fazer isso, existe um método para fazer isso. Você consegue desbloquear crenças de pessoas em grupo. Só que como que o profissional, o coach, o profissional de desenvolvimento humano vai conseguir fazer isso se ele não confia em si, se ele não tem segurança, se ele não se sente seguro para um trabalho como esse. Então ele não consegue escalar o seu negócio, entende? Então é nesse ponto que os projetos eles ficam parados, engavetados, porque são essas crenças que regem o comportamento de não entrar em ação. O comportamento de sabotar os seus projetos. Olha a Andréia falando aqui, eu faço em grupo as limpezas, porém realmente é pesado energeticamente, me sinto esquisita. Então, tem método, né, que você aprende a fazer esse trabalho de uma forma muito leve, muito fácil,
e você não se sente esquisita, tá? Tem uma forma para isso. Então, quando a gente percebe esse tipo de coisa, não tá sendo bom para mim, eu tô ficando esquisita, tá pesado, tá, às vezes dói, né? Dependendo o lugar que a gente vai, o trabalho que a gente tá fazendo, dói a musculatura aqui, ó. Porque o peso é tão grande. Eu lembro que em algumas empresas que eu trabalhei, no CLT, antes, né, de trabalhar como coach, de ter meu próprio negócio, eu sentia muita dor aqui, ó. Muita, 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 muita. De não poder chegar ao ponto de não poder fazer massagem. Eu tive que fazer acupuntura antes para depois poder fazer a massagem. Porque se eu fosse direto, isso o profissional falando para mim, né? O terapeuta na época. Anitta, eu não vou tirar esses nódulos na mão, porque você vai ficar com mais dor ainda. Porque a sua musculatura tá muito enrijecida, tem muitos nódulos. Então a gente vai tirar na acupuntura primeiro, para você, vamos energizar, reorganizar, enfim, ele me deu toda a explicação em relação à acupuntura que ia ser feita antes, para depois fazer massagem. E é isso que acontece, né? Quando você está com uma incongruência interna, tem algo dizendo que não tá bom, ou seja, tem como ficar melhor, tem como fazer diferente. Só que se a gente não olha para isso, a gente não consegue entender. A gente continua fazendo do mesmo jeito, com essa crença regendo o nosso comportamento, e a gente vai continuar se sentindo esquisita. Vai continuar sentindo dor no corpo, dor nas costas. Entende? Então é isso. André falando aqui. Que bom, Anitta. Sim, tem formas de trazer. Aliás, é por isso que eu criei o nome Mentoria Facilitadora. Porque é para facilitar a vida mesmo. E uma coisa que eu aprendi, que foi uma clareza muito grande que eu tive na vida, que é o seguinte: quando não tá bom, é porque eu não tenho que fazer daquele jeito, ou não tenho que fazer, tá? Então, avalia isso. Avalia isso. Ah, eu tô fazendo porque precisa, porque tem que ser feito, porque tem que ser assim. Não, não é. Se não tá bom pra você, não tá bom pra ninguém. Se não tá bom para você, não tá bom para as pessoas que estão em volta de você, para as pessoas mais próximas, ou seja, para sua família. Então presta atenção. Se não tá bom, ou você para, ou você muda. Não tem outra opção. Porque continuar quando não tá bom é você falar assim: vou continuar sofrendo. E por que você tá fazendo essa escolha? Qual é o sentido de escolher continuar onde está ruim? Isso é muito comum no CLT, né? Quando a gente vê que a pessoa não gosta do que faz, quando ela não se sente bem, ela não gosta da empresa, não gosta dos colegas, não gosta do trabalho, não gosta da função, não gosta do horário que faz, não gosta do uniforme, não gosta de bater ponto e fica lá por anos tentando fazer uma transição de carreira que não faz nunca, falando que concurso público é seguro, que ela não quer abandonar o concurso público para fazer outra coisa, porque a crença dela diz que ela não vai ganhar o quanto ela ganha num concurso público. Então, gente, pelo amor de Deus, isso são crenças, apenas crenças que estão dizendo para você que é isso ou aquilo, mas não é verdade. Presta atenção. Quantas pessoas, por exemplo, dão depoimento, tá cheio na internet, de pessoas que abandonaram a vida, né, do trabalho público, do concurso, e ganham sei lá quantas vezes mais. Tem um monte, é só você procurar na internet que você vai achar um monte de depoimento assim. Então, comece a prestar atenção quando você tem vontade de fazer alguma coisa e vem uma crença dizendo que aquilo não é possível.
vai procurar depoimento, porque eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar alguém falando que conseguiu fazer exatamente aquilo que você quer fazer e você fica falando que não dá para fazer. Depois que você encontrar o depoimento, aí você pega e pensa o seguinte: eu tenho que desbloquear a crença que está me paralisando em relação a isso para conseguir ter o mesmo resultado que essa pessoa teve, se é isso que eu quero para mim, tá? É impossível você não encontrar um depoimento de alguém falando que já conseguiu aquilo que você deseja, que já faz aquilo que você deseja. Então, se você está em transição de carreira, se você está saindo do CLT para empreender, para trabalhar como coach, desenvolver pessoas, presta atenção, procure se apoiar em pessoas que já estão lá, em pessoas que já sabem o caminho, em pessoas que já foram, que já fizeram. Porque se você estiver com medo, insegura, com falta de confiança, não consegue ser você mesma, você não consegue falar o que você tem vontade, se expressar como você gostaria, se vestir como você gostaria, ser você. Ser você. Como que você vai transformar a vida das outras pessoas? Então para pensar sobre isso. Comece a olhar para você, para suas crenças, para aquilo que você critica e você quer tanto. Você quer tanto que você fala mal, porque você não sabe olhar com amor para aquilo. Você já está tão amargurada com esse projeto que você não consegue colocar em prática, que você fala mal, que você ignora, que você, sei lá, age contra. E é algo que você quer tanto. Sabe aquela história, né? Quem desdém quer comprar? Quem desdém quer comprar, né? Uma jogada boa para comerciantes, né? Ah, não tô muito querendo isso não. Só que no fundo tá doida para comprar, tá doida querendo. É isso que a gente faz na nossa vida. Então, bom dia para quem tá chegando agora. A live tá acabando. Deixem aqui seus comentários, o que vocês gostaram, o que fez sentido para vocês. Hoje à noite tem live com a Márcia, eu vou deixar o link hoje às 8 horas da noite. Eu vou deixar o convite para vocês participarem. A Márcia fez sessão de crenças em grupo comigo na semana passada e ela vai contar um pouco da experiência dela, como foi a sessão, quais foram os insights, o que mais surpreendeu. Ela vai contar tudo hoje na live às 8 horas. A gente vai continuar esse assunto. Então, já deixa aí na sua agenda, já coloca um lembrete aí no seu calendário. E logo mais a gente se vê às 8 horas da noite, tá? Então, deixa... a Andréia falando aqui, ó, não é meu caso, mas realmente acontece. Deixa seus recadinhos aqui, os insights, né, sobre essa live de hoje. Por que te ajudou essa live? Qual foi a grande clareza que você teve? Qual foi o insight? Encaminha para todos os profissionais para as pessoas que você acredita que vai ajudar, que vai tirar aquele projeto engavetado, que vai entrar em ação, que vai colocar em prática. Manda recadinho no direct que eu vou responder para todo mundo, tá bom? Beijo para vocês, a gente se vê hoje às 8 horas da noite. Até mais!